Olá, pessoal. Vamos ver se agora as minhas convidadas conseguem me ver. Obrigado, Jamile, de volta. O que pode estar acontecendo aqui? Opa, Wanda entrou, que bom. Então eu vou chamá-la. Wanda. Agora, ó, Cris também entrou, maravilha. Cris. Bora, Oi, Wanda. Rinaldo, tudo Opa, bom? agora sim. Agora te Estava me vi. sentindo, estava me sentindo sozinho aqui. Não, agora te vi. Agora a Cris também entrou aí. Maravilha. Acho que estava com um delayzinho aí de entrada. Eu entrei, entraram 3 pessoas, a gente ficou esperando vocês, mas não importa. O que importa é que vocês estão aqui. E aí, vamos começar saudando aí as pessoas que já estão entrando. É, Fiquem sempre à vontade de fazer comentários, perguntas, dentro do possível, né? Porque nem sempre eu consigo também pescar aqui as perguntas que a gente vai, mas a gente tenta dar essa prioridade e responder para vocês. Vou virar aqui, que eu acho que a câmera aqui está melhor. Aí. Então, gente, eu vou explicar um pouquinho a ideia aqui dessa nossa conversa. Passo para a Wanda, ela também se apresenta, passa para a Cris, e aí vamos conversar sobre os temas que a gente pensou. Violência, sobre juventude, sobre saúde. Né? Meu trabalho é de mediação sistêmica de conflitos. Né? E a ideia da gente fazer essa live é um pouco para celebrar uma data que para nós é importante, né, Wanda? Há 25 anos atrás, o CIPRO, que é o Centro de Informática, Cidadania e Produção Cultural para Minorias, começou a funcionar, começou a ser gestado, na verdade. Né? Ele funcionava no Ministério do Trabalho, e eu vou estar falando desses conflitos que a gente vai trazer aqui do cotidiano e as formas como, principalmente, os atores sociais, os ativistas sociais, como a Cris, conseguem enfrentar esses conflitos. E eu vou estar sempre buscando fazer pontes com os princípios da mediação sistêmica, que tem muito a ver com ancestralidade, com espiritualidade e com não dualidade. Eu queria falar do Cipro a partir desse conceito que muitas vezes as pessoas não se dão conta muito do que seja, né? A não dualidade. A dualidade é essa coisa muito atual hoje, do nós contra eles. Né? Num conflito, a gente sempre se vê nesse lugar de que eu tenho razão, o problema todo é que o outro lado também acha que tem razão. E aí a gente fica disputando a história de quem tem mais razão do que o outro. Quando eu fui convidado para organizar no Ministério do Trabalho, eu sou servidor público, um evento sobre combate ao trabalho infantil, em 1998, 25 anos atrás, eu falei, eu organizo, mas com uma condição, que a gente faça numa perspectiva da mediação. Aí eu perguntava, mas como é isso? Eu falei assim, olha só, um evento sobre combate ao trabalho infantil, dentro da fiscalização do trabalho, os papéis são muito claros. Cabe ao governo multar, cabe ao governo combater o trabalho infantil e cabe à sociedade civil vir aqui cobrar da gente medidas. E está certo que esteja assim. Mas essa é uma visão da dualidade, onde as coisas são separadas. A minha proposta foi o seguinte, nós vamos fazer um evento, nós vamos botar na mesa lideranças das comunidades que têm experiência com trabalho infantil, nós vamos falar da perspectiva do combate, mas como uma semente para um projeto que possa funcionar dentro do Ministério do Trabalho, onde nós e a sociedade civil vamos juntos não só combater o trabalho infantil, como oferecer oportunidade de renda. E daí, depois desse evento, a gente conversou, tivemos várias reuniões, daí surgiu a pedido das comunidades uma sala de informática, e a gente usou os computadores velhos do Ministério, mas a diferença é que não era dentro das favelas, das comunidades, era dentro do prédio do Ministério. Porque a gente queria também, de alguma maneira, que essa potência da comunidade, essa força que está lá longe do asfalto, muitas vezes, que ela nos ensinasse, como servidores públicos, qual é essa força. E, por outro lado, que essas pessoas também entendessem
que existem códigos para você entrar num prédio público, para conviver com as pessoas do asfalto. Então, na verdade, o ciclo, desde o início, era um espaço de não dualidade, onde a gente buscava superar essa coisa de nós de um lado e eles do outro, e a gente buscasse ver os pontos em comum. A gente sempre vai ser cobrado como governo, e tem que ser mesmo, né? E a sociedade civil está aí para isso, e a gente não se exime das nossas responsabilidades, mas é bacana, ao meu modo de ver, dentro dessa perspectiva da mediação, da gente, em algum momento, sentar junto e falar o que nós vamos fazer junto. Então, esse é o ponto de partida. Wanda, através do SEDAPS, foi uma grande parceira. Vários anos nós conseguimos fazer esse projeto e ganhou prêmio e tal. Então, eu passo a bola para você, Wanda. Seja muitíssimo bem-vinda, você e Cris, aqui na nossa conversa. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer imenso estar aqui com dois amigos, né, de longa data, Rinaldo e Cris, dos Prazeres. É muito bom, Rinaldo, você lembrar, né, de 25 anos atrás, a gente lá envolvida com Sônia, com Sheila, né, com as lideranças comunitárias que queriam fazer alguma coisa, né, pelos jovens, trazer as pessoas para conhecer novas ferramentas, para que as pessoas pudessem conseguir um trabalho digno, ter acesso, né? Ter acesso aos serviços, principalmente, ter acesso a direitos, né? Isso foi muito importante, coisa que a gente luta até hoje e tem trabalhado até hoje, tem travado essa batalha, né? Do acesso aos direitos. O SEDAPS vai fazer 30 anos, né? Agora, no meio do ano também. Então, o SEDAPS ainda era muito jovem, né? Quando a gente se cruzou lá há 25 anos atrás, e conseguimos fazer essa parceria, então, com o Cipro. Indicamos muitos jovens para fazer curso de informática. Na época, os cursos de informática eram, né, uma porta aberta para várias possibilidades. Todo mundo queria conhecer como é que funcionava a internet, como é que funcionava a informática. Hoje a gente já está num outro modelo, né? A gente já está nas escolas de tecnologia, como vai na web. Então, assim, acho que foi um encontro muito feliz, né? A gente volta e meia consegue se falar, consegue celebrar um pouco, né? Essa parceria e essa amizade, e essa parceria de tantos anos. E o SEDAPS, então, também está se preparando para esses 30 anos, né? A gente faz assessoramento a organizações de base comunitária. A Cris é uma parceira nossa, né? De muitos, muitos anos. Inclusive, fui fundadora de um movimento que a gente mobiliza e apoia até hoje, que se chama Rede de Comunidades Saudáveis. Então, assim, a nossa ideia é cada vez mais colaborar, muito no sentido de cidadania, né, de participação social e de cidadania, para que todas as organizações de base comunitária e todas as pessoas possam ter acesso a direitos, né, a direitos, à saúde, à educação, à participação social. É isso que a gente preza muito, né, e por isso a gente vem caminhando, então, nesse trabalho aí de promoção da saúde há 30 anos. Nesse caminho, né, que a promoção da saúde ela é muito vasta, muito ampla, ela vai desde participar das ações, desde ter lazer, esporte, moradia saudável, todas essas questões que a gente entende que todo ser humano tem direito, né? A gente, então, o nosso caminho foi se cruzando com muitas lideranças comunitárias, muitas referências territoriais. Tem gente que não gosta muito desse nome liderança, né? Mas muitas referências territoriais que a gente foi aprendendo muito com elas, se misturando, organizando trabalhos em conjunto, né? Sempre no sentido de parceria e de colaboração, né? Essa tem sempre sido a tônica do trabalho, entendendo o que as organizações de base comunitária precisam, o que elas querem, o que é mais importante para elas, e a partir daí a gente entra com a nossa possibilidade técnica, alguma expertise de trabalho, para poder então colaborar nessa linha, né? E nesse sentido, então, a gente conheceu a Cris.
que é a Zoraide Gomes, né? A Cris dos Prazeres, que já atua nesse campo comunitário e no ativismo há quase 30 anos também, igual a gente, né? Ela é uma menina muito jovem, mas ela também começou muito jovem e ela tem uma cabeça jovem, então a gente acha que é isso que importa, né? A gente está sempre olhando, né, para as nossas possibilidades, para nossas potencialidades e ver o quanto que a gente pode caminhar, né, junto com a juventude também. E a Cris é uma pessoa que sempre esteve muito preocupada, né, com a juventude, com as crianças, com a juventude e com a comunidade ao qual ela cuida, colabora, mora, e tem feito tanto por esse lugar, entendendo que esse é um lugar de moradia, esse é um lugar de direitos, né? E que por isso ela move céus e terras para poder fazer com que os serviços e as coisas boas cheguem a esses locais, né? Acho que é importante dizer, e a gente sempre afirma muito isso, que as favelas e as periferias, elas são vistas como local de ausência sempre, né? Um local onde falta tudo, um local onde tem violência, um local onde tem uma série de problemas, mas ela também tem uma série de soluções, né? Ela tem muita gente envolvida, muita gente engajada, tem pessoas como em todos os lugares, né? Pessoas que estão trabalhando pelo coletivo, pessoas que fazem da sua comunidade também o seu bem comum, né? E aí a gente entende que isso é muito importante para a gente o tempo todo identificar que todos esses lugares são lugares de viver e de bem viver e que a gente precisa fazer com que tudo chegue a todas as pessoas, né? Tanto as pessoas que moram no asfalto, quanto as pessoas que moram na favela, que todos os bens e serviços precisam chegar a essas pessoas. Então, eu já vou perguntar à Cris, né, o porquê dessa paixão, né, desse trabalho e o porquê que você abraçou esses desafios todos quando a gente fala de Morro dos Prazeres, quando a gente fala de favelas e periferias de uma forma geral e quando a gente fala de juventude. Eita, muita pergunta de uma vez, misericórdia, toma É conta, verdade. Senhor. Pode ir aos poucos, Cris. Pode esquartejar. Boa noite, Wanda. Gratidão pelo convite. É sempre uma honra, né? Sentar em qualquer espaço de construção, de diálogo, e onde a gente coloca na mesa debates tão importantes. Eu acho que quando se trata da minha pessoa, essa personalidade que eu me torno nesses 30 anos de ativismo, vai fazer agora, junto com o CEDAPS, que eu acho que foi um dos melhores encontros, assim, né? Quando eu acendo esse lugar de ativismo, de pensar a favela que eu moro, de pensar minha casa, minha vizinhança, de pensar as pessoas que eu amo, que me ensinam, que aprendem comigo o tempo todo, que eu acho que a relação humana é a relação de troca, de construção de valores através do conhecimento. Eu acho que minha grande paixão é olhar sempre as pessoas de uma forma humana. E quando alguns discursos me tocam em lugares que dói. E aí, assim, a favela nunca foi, nunca será um lugar da problemática social, e sim um lugar de potência, um lugar onde é essa mão de obra que constrói as cidades, que faz as cidades acontecer, que não deixa ela dormir jamais, porque tem ali pessoas dignas, profissionais de diferentes áreas fazendo tudo acontecer, enquanto algumas dormem, outras trabalham. E grande parte dessa mão de obra que trabalha e que constrói a cidade, que faz os serviços acontecer, é oriunda de favelas e periferia desse país. Então, a minha grande paixão vem de um lugar de inquietação, né? Quando as pessoas começaram a rotular demais a favela, eu me senti rotulada. E eu nunca me permiti rótulos. Então, foi uma manifestação muito, muito pessoal. Era um grito para dentro de dizer: eu não vou me permitir esse lugar. Né? Eu encontro pessoas tão dignas,
tão potentes, tão inteligentes, tão dispostas à construção de um mundo melhor todos os dias, através da resiliência, que eu não vou me permitir o rótulo. Sou uma mulher nordestina, no alto dos meus 51 anos de idade, estou adorando falar isso, estou até falando na live, né? Entendendo que, como uma mulher que chega no Rio de Janeiro vai morar em favela, aceitei essa nomenclatura de uma favelada. Opa, adoro isso. E aí resolvi dizer que a favela é um lugar de encontro, um lugar de amor, um lugar de talento, de cultura, um lugar de proatividade, uma proatividade que escala a cidade, atravessa a cidade de uma ponta a outra, a ponto de ficar 2, 3 horas dentro de um trem, do metrô, de um transporte público, para alcançar o seu lugar de sustentabilidade. Então, o que me move mesmo é não me permitir rótulos, de uma forma pejorativa. Então, acho que esse foi meu grande despertar para atuar dentro da favela e dizer: a gente não vai se permitir juntos. E quando a gente está falando de um lugar, um local de ausência, eu sempre entendi que a única ausência que eu tenho dentro da favela é a ausência do poder público, é a ausência do Estado, em todas as suas dimensões, seja no município, no Estado, no governo federal. A favela, ela se constrói com as suas próprias mãos, ela se gera, ela se nutre. É um lugar de abundância, é um lugar de amor, de afeto, um lugar humano. Eu acho que essa geografia, né, esse incômodo geográfico que ela causa nas cidades, ela mostra o quanto as pessoas precisam ser humanas para morar de forma tão aglomerada, né, o conglomerado subnormal, dito aí nas pesquisas. Então, sempre foi um lugar de muitas descobertas. Eu acho que é o meu grande celeiro de aprendizado, meu grande celeiro de talento, meu lugar de desenvolvimento, meu lugar de amor e de paixão. Por isso, essa ideia de ser um ativista e trabalhar com populações periféricas, começando no Morro dos Prazeres, muito jovem, hoje eu consigo escalar para o Brasil inteiro esse trabalho através de muitas ações que eu faço aqui dentro do Instituto Precisa Ser e dentro do Vai na Web, na minha trajetória. E com muita paixão, com muito respeito, com muito amor por cada morador que está dentro de uma favela, dentro da periferia nesse país. Eu acho que se a gente trocar a lente, como a gente olha essa população, a gente vai enriquecer esse país de verdade. E não a riqueza de poucos, assim, a riqueza de todos. Bacana. Deixa eu pegar aqui o gancho, então, da Cris. Cris, você sabe que eu tenho um carinho muito especial pelo Morro dos Prazeres por alguns motivos. Um é o samba do Toninho Gerais, que eu adoro. O outro é que eu sempre fui muito ligado ao cordão do Boitatá. E um dos ensaios do Boitatá se deu na quadra do Morro dos Prazeres, e foi a primeira vez que meu filho, na época, eu tocava lá, eu era aprendiz de tocador, né? Fui lá tocar, levei meu filho, criança, devia ter uns 12 anos, ele ficou encantado com aquela quadra, com aquela vista, com aquele lugar, com aquelas pessoas. E é interessante, porque quando eu conheci Wanda, há 25 anos atrás, tinha um certo pudor de falar favela, e eles falavam comunidade. Não, é comunidade, porque favela, isso, aquilo. E hoje eu vejo com muita alegria que se retomou essa potência da favela. Tem até o bordão, né, que a favela venceu, e hoje você vê no Spotify, nos traps, nos raps, quem acontece na música é o pessoal da favela, né? Então, assim, hoje essa potência está frutificando de uma maneira que na época a gente via de uma maneira sutil. A gente estava num prédio do Ministério do Trabalho, e aí às vezes eu ia na sala lá dos auditores fiscais, e as pessoas estavam lá reclamando do governo, falta de aumento salarial, reclamando do chefe que não fazia isso ou aquilo. Aí você descia para a sala dos estudantes, da sala lá do Cipro, e tinha tido tiroteio na noite anterior. O nego tinha dormido debaixo da cama, mas eles estavam lá com um brilho nos olhos, com uma vontade de buscar as oportunidades, que eu olhava para um lado e olhava para outro e falava assim: nossa, nós temos muito que aprender com essa galera. E lamento que os colegas, né, que passaram no concurso, que estudaram muito como eu, mas que depois que você entra, 6 meses depois, você já começa a reclamar da vida, e aí começa a falar, acha que ganha pouco, e entra numa dinâmica de menos potência. Eu queria te perguntar, Cris, e também para a Wanda, né? A gente
na mediação sistêmica, a gente traz a potência da ancestralidade, né? Que eu vejo muito forte nas religiões de matriz africana, que eu vejo a importância, né, de como nas favelas os mais antigos eles são respeitados. A capoeira também tem isso, né? As manifestações culturais, de uma maneira geral, o Boitatá sempre honra os sambistas mais antigos, os primeiros e tal. Agora a gente tem aqui o tema da juventude, né? Eu tenho um filho de 18, sei que Cris também tem filhos. Eu te pergunto, Cris, você que lida com jovens, como de alguma maneira, eu vejo como os jovens hoje, eles estão muito nessa coisa do virtual, e muitas das vezes conectados a um prazer muito rápido e superficial, que você, com o teu dedinho, você está no mundo inteiro. Mas, às vezes, eu sinto uma dificuldade dessa juventude, eu falo aqui de casa, de fazer a parte chata, a parte difícil, que é sentar e estudar. Ah, mas eu não vou aprender, isso aqui eu nunca vou usar na minha profissão. Mas se você não fizer isso, alguém vai fazer e vai entrar naquela universidade pública que vai abrir as portas de ensino. Então, eu pergunto para a Wanda, que também tem filho, e para a Cris, principalmente, assim, né? Esse tema da juventude, de que maneira nós que somos educadores, eu me coloco nesse lugar de educador também, mas principalmente de que maneira a gente valoriza os jovens, mas mostra para eles que algumas pessoas chegaram antes, que essas pessoas têm uma vivência, que essas pessoas têm uma experiência, e naquela coisa da não dualidade tem espaço para todo mundo, desde que todo mundo olhe para o mesmo canto. Senão vai ficar assim, quem é melhor? Sou eu que sou jovem, sou eu que sou velho, e a gente vai ficar aí na treta de quem tem razão e ninguém fala com ninguém. Então, por favor, passa a bola para quem quiser pegar. Eu adoro a palavra treta, é muito da juventude, né, Wanda? Quando você falou a palavra mágica, treta, quando você está falando de ancestralidade nesse mundo virtual, né? A tecnologia é um mundo líquido, é tudo muito rápido. As gerações de nativos digitais, eles já nasceram conectados, né? A gente não vai ficar competindo aqui entre as gerações, quem sabe mais ou menos nesse mundo tecnológico. E aí eu estou falando de uma cadeira muito especial, como coordenadora executiva aqui da Escola Vai na Web. A gente tem, ao longo dos últimos 6 anos, ensinado letramento digital, né? Linguagem de código. E quando a gente está ensinando linguagem de código, a gente também está ensinando o jovem a entender que ele não é a geração do pai, da mãe, da avó, do irmãozinho, porque cada um chega de uma forma muito diferente no mundo, porque o mundo muda o tempo todo. Então, meus filhos, eu sou mãe de 3 filhos jovens, não mais adolescentes, mas eu tenho uma netinha pré-adolescente que acabou de fazer 10 aninhos aí e está mega conectada. A criança está lá nas telas, está estudando virtualmente, está pesquisando, né? Ela conecta o celular na TV, ela está conectada no computador, mas está com o celular na mão. Então, assim, é uma geração muito conectada. E quando a gente está falando de ancestralidade, como fazer com que a minha geração, ou seja, a nossa geração, que é uma geração de analógico, que não nasceu com toda essa desenvoltura tecnológica, que a gente ainda para ler manual de instrução. Enquanto esse moleque pega esse negócio, enfia o dedo e vai embora, e faz coisas que a gente ainda vai demorar um tempo para ter não só segurança e clareza do feito. São gerações que precisam, na realidade, voltar a ter diálogo, né? Eu acho que falta diálogo, falta amor, falta amorosidade, falta humanidade entre as gerações. Eu acho que isso tem distanciado, e não a tecnologia. A tecnologia não é nosso inimigo, né? Quando você traz o Boitatá, quando a gente trouxe o Boitatá, eu fiz esse convite lá, gratidão aí a galera do Boitatá, que deve estar aqui pela live também, para fazer os ensaios aqui na Quadra dos Prazeres, porque eu sou amante daquele bloco, eu sou muito coração Boitatá. E cada vez que eu via que eles estavam celebrando ali a ancestralidade de grandes nomes, né, do samba, do carnaval carioca, eu ficava pensando como a gente precisa cuidar das nossas memórias, para que a gente consiga nutrir dentro de diferentes gerações que chegam aqui, não importa as ferramentas que a gente está usando, as nossas memórias.
A gente é um país que a gente esquece muito rápido, e eu vou falar como um todo mesmo, né? A gente é movido hoje por muita tecnologia, por muitas notícias de forma imediata, que o tempo todo se renova. Como a gente vai guardar algo importante na nossa memória com uma oferta tão devastadora de informações, né? Está muito difícil manter o foco, a gente está hiperfocado em tudo, a gente quer saber de tudo o tempo todo, a gente quer estar conectado com tudo o tempo todo. Então, eu acho que todo esse processo começa dentro da nossa própria casa, começa dentro da gente, começa na nossa relação familiar, na nossa relação com os amigos. Que tempo é esse que a gente está se dando para a gente? Como é que a gente está observando esse mundo tecnológico, que é um mundo líquido, imediato, com tanta oferta de informações, né? Você põe um dedinho lá, você está conectado com o mundo. Como é que a gente também se expõe a esse mundo virtual? Então, dentro do Vai na Web, a gente fala muito sobre esse lugar da tecnologia na nossa vida, o nosso lugar dentro da tecnologia expondo a nossa vida. Então, assim, não dá para competir entre as gerações, a gente precisa se amar mais, se ouvir mais, entendendo que a gente ganhou uma segunda oportunidade a nível humano, né, pós-Covid, a gente parou para ficar com a nossa família, a gente saiu desse lugar de voltar a cocriar esse novo normal com muita pressa. Então, eu acho que é o momento também da gente fazer essa reflexão, né? Que presente foi esse de estar aqui hoje, né? Nessa live, compartilhando com vocês. Que presente é esse que a gente recebeu de estar com a nossa família, de estar com o nosso trabalho, sabe? Então, trazer as pessoas também para esse lugar de reflexão, eu acho que é um papel importante de todos nós. É, a gente, não, a gente sozinho não existiria. Então, assim, como é que é olhar para o outro e reconhecer que esse outro é tão importante quanto a gente? Nesse mundo da tecnologia, as pessoas falam assim, nossa, você devia postar mais, você devia fazer mais lives, você devia isso. Eu deveria, mas eu não quero. Eu deveria, mas eu não posso. Eu quero fazer outras coisas, eu quero poder estar em outros lugares, eu quero poder estar com as pessoas que eu amo. Então, essa dependência, né, que a gente criou ao longo, sei lá, antes do Covid era 85%, pós-Covid é 180%, né? Dessa coisa muito tecnológica, está ali grudada nas telas, está ali olhando tudo que está no mundo. Em que momento a gente está olhando para a gente? Em que momento que a gente está estudando algo além da informação, né? Está na palma da mão, é tudo muito fácil. Mas em que momento eu desço para adquirir conhecimento? O que me garante de verdade uma certificação, sabe? O que me garante de verdade o conhecimento através de algo que eu estou compartilhando humanamente, não só virtualmente, mas fisicamente com as pessoas. Então, assim, a gente teve que ficar distante e agora a gente precisa cuidar desse lugar de se reaproximar do outro. Né? E se reaproximar do outro, deixando um pouco a tela de lado, deixando essa coisa da consulta no tio Google 24 horas por dia, mas fazendo uma escuta mais empática, uma escuta mais ativa, mais acolhedora. Eu acho que esse é o próximo passo importante, né, dessa inteligência humana, já que a gente está muito focada na inteligência artificial, a gente está muito focada nessa coisa virtual. Eu acho que seria nesse caminho, né, de se reconectar na nossa melhor performance humana. E entendendo que a tecnologia ela é benéfica, ela não é maléfica, ela não está aqui como uma coisa negativa na nossa vida. A gente quer conforto, a gente quer qualidade de vida, a gente quer praticidade, a gente quer agilidade. Então, tudo que a gente quer, a gente vai poder construir cada vez com mais agilidade, com mais economia de tempo. Quando a gente economiza tempo, o que é que a gente faz com o tempo que nos resta, que a gente economizou? Então, talvez esse seja o ponto-chave para reconectar nossa ancestralidade, para reconectar a nossa família, né? Porque eu sempre vou trazer o assunto família, porque eu acho que tudo começa na casa, começa na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Como é que a gente reconecta isso tudo? Já que a gente tem tantas ferramentas digitais que está acelerando processos que antes a gente tinha que dedicar mais tempo. Quem sabe se a gente fizer essa reflexão, a gente vai poder curtir melhor a vida, curtir os nossos familiares, amigos, pessoas queridas, estudar mais, né? Ler mais, pegar mais no livro, né? Sentir o peso do papel, sentir o cheiro, as pessoas se afastaram muito. Talvez esse seja um momento de reconexão mesmo, né? Já que a gente já chegou nesse ponto do agora para essa cocriação. Então, talvez cocriar reconectando a nossa ancestralidade, pensando mais quem somos nós, quem veio antes, tendo mais gratidão, né? Sobre todos que já passaram antes de nós, todos que estão aqui, todos que virão, porque se a gente não se preparar, talvez os que virão não vão ter esse espaço que a gente está tendo hoje.
Wanda, quer pegar? E acho, queria só aceitar essa provocação da treta da educação, né? Que eu acho que essa treta da educação é muito interessante, a partir do momento que a gente entende que a tecnologia é uma ferramenta, né? Você usa ou não usa, né? No mundo atual, moderno, conectado, todo mundo, em alguma medida, vai usar a tecnologia, né? Mas a gente não precisa necessariamente estar ligado a uma tecnologia 24 horas por dia, né? A gente pode fazer as nossas escolhas. E fico pensando também que a tecnologia cumpre, e essa conectividade, ela cumpre um papel muito importante da educação não formal, né? Porque existe a educação formal, que é fundamental, que a gente sabe que ela precisa se modernizar, mas que tem ali um locus de relação humana nas escolas e nos encontros, que é fundamental. Mas acho que a educação informal, ela pode se valer muito dessa ferramenta tecnologia para a gente aprender mais, né? Quanta gente que não tem a possibilidade, a condição de ir para uma escola, de ficar lá 3, 4, 5 horas estudando, mas consegue, às vezes, pegar um curso no computador ou pelo próprio celular e fazer esse curso, né? E conhecer um novo texto, conhecer uma nova experiência, uma nova pesquisa. Então, assim, acho que a educação não formal, ela nos compõe, né? Ela compõe o ser humano. A gente está o tempo todo estudando, independente se a gente se formou, se a gente não se formou, se a gente foi à escola ou não, mas a gente está o tempo todo aprendendo, né? De alguma forma aprendendo. E acho que aí é que é o ponto. A gente usar essa ferramenta, a tecnologia, a nosso favor. Como a gente pode aprender mais, como a Cris falou, né? A gente pode aprender mais a ser mais humano, ou a gente só vai ficar lendo as pautas, a gente só vai ficar lendo o título, né? Porque na internet, de fato, tem muita coisa, mas é só o título que a gente quer ler? Né? Então, assim, acho que a gente precisa se valer dessa ferramenta tecnologia para criar novos espaços de aprendizagem, para criar novos espaços de discussão, para criar novos espaços de participação, né? Porque o quanto que a gente hoje consegue se conectar com tanta gente a partir da tecnologia, né? Então, assim, às vezes tem uma pessoa lá longe que a gente queria trazer para uma reunião, que está lá em Belém do Pará, que está lá em Roraima, e a gente consegue com o telefone falar com ela e ver a pessoa, e a pessoa trazer todas as questões dela. Então, assim, acho que isso parece muito simples e muito básico, né? Usar essa ferramenta a nosso favor, mas acho que a gente precisa entender isso, né? Se apropriar de algumas ferramentas, não todas, porque eu acho que a gente nunca vai conseguir, a gente corre atrás e cada hora tem uma coisa diferente, né? Acho que a gente vai conseguir se apropriar de algumas, outras a gente vai ficar para trás mesmo, vai ficar para outras gerações, não tem problema, tá tudo certo também, né? Ninguém precisa saber de tudo ao mesmo tempo, mas acho que a educação informal, ela cumpre um papel muito importante a partir do momento que a gente tem diferentes espaços de conexão, de encontros e de conhecimentos diversificados. Então, acho que essa ferramenta é uma ferramenta importante, tanto para criança, quanto para jovem, quanto para adulto, quanto para idoso, para todo mundo que quiser fazer uso dela, né? Mas ela não precisa ser, nada precisa ser obrigatório, né? Mas alguma coisa a gente precisa aprender e porque a gente está no mundo, né? Então, se essas coisas fazem parte do mundo, acho que é importante a gente aprender essas coisas. Eu queria pegar esse gancho ali para fazer uma ponte com o que a Cris falou. De fato, a tecnologia está viabilizando esse nosso encontro e ela é maravilhosa. E Cris falou, Wanda falou da educação não formal e Cris falou do lugar da família, né? Que é onde muitas vezes se dá fortemente um processo de uma educação ali, né? E a tecnologia, ela é maravilhosa, não há dúvida, mas
cabe, eu acho, aos educadores e aos pais, aos que são um pouco mais antigos, também usarem essa sede da tecnologia para lidar com limites. Um dos temas nossos é violência, né? E aí me ocorre assim, né? Cris também falou, a gente tem que dar o exemplo. E é verdade, não adianta eu mandar meu filho ler, se eu não leio. Não adianta eu falar com ele para parar no celular, se eu não largo o celular. Não adianta eu pedir para ele não trazer celular para a mesa, se eu trago o celular para a mesa e não paro de assistir live com conteúdos maravilhosos, mas eu também estou viciado, às vezes, nesse excesso de informação. Né? Então, eu acho que a tecnologia e a gestão dos conflitos decorrentes da tecnologia com os filhos é uma grande oportunidade, mas uma difícil oportunidade para a gente fazer prevenção de violência. Eu entendo que prevenção de violência é a gente sair dos extremos. A gente viveu um extremo mais antigo que o limite era muito autoritário. Meu pai falava que o pai dele só fazia assim na mesa. Ele já sabia que alguém ia tomar um socão. Então todo mundo ficava... diminuía na mesa porque alguém ia tomar uma porrada. E não importa se fez ou não fez. Né? É um extremo. A gente veio de uma geração contra a violência e está errado e tal, mas muitas vezes a gente vai para um outro extremo, de que pode tudo. Né? Os nossos filhos, porque dá trabalho dar limite. Dá trabalho, principalmente, dar esse limite amoroso, esse limite, como a Cris falou, né? Com diálogo, onde você estabelece as regras. Se você é o educador em sala de aula, as regras são as regras da escola. Não são as regras, porque lá em casa eu posso fazer isso. Tá bom. Na sua casa a regra é essa e está tudo certo. Sempre falo com os professores, a regra da casa não é nem melhor nem pior do que a regra da sala. Só diferente. Entrou na sala, vale a regra da professora. Entrou na casa, vale a regra dos pais. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio para a gente, de fato, fazer prevenção de violência. Quando os filhos são pequenos, a gente pode ajudar muito na coisa do exemplo. Se eu levo ele para dar uma caminhada na praia, dar uma caminhada na Floresta da Tijuca, se eu não uso o celular no tempo que eu tenho com ele, isso é muito mais importante para ele, eu acho, para esse processo educativo. Né? E aí a gente está falando, na favela tem a coisa da espiritualidade, da conexão com a natureza, de você estar ali em contato com os elementos, que o virtual te distancia disso, ele te coloca num lugar de conteúdos maravilhosos, de brincadeiras, de jogos, de paqueras, de prazeres, na ponta do dedo é um TikTok, uma dancinha, uma piada, que tem seu lugar. Né? Mas eu acho que para a gente, eu queria ouvir vocês também falando dessa coisa da tecnologia, mas como que a gente pode trabalhar, de fato, a prevenção de violência nesses pequenos conflitos, seja em casa, porque quando o filho já é adolescente, aí já é diferente. Aí, às vezes, é importante, a minha forma de ver, quando eu vejo que meu filho não consegue desligar o celular a tempo de dormir o suficiente para ir para a aula de manhã, cabe a mim, como dono da casa, falar, filho, olha só, isso não está legal, ele vai botar os argumentos dele, eu vou falar os meus, no final nós não vamos chegar a algum consenso. Mas no final eu vou dizer para ele, filho, eu ouvi as suas ponderações, eu quero te dizer que a partir de amanhã a internet vai ser desligada até uma certa hora, porque eu também quero ficar sem entrar em contato com a internet. Então, aqui em casa vai ser assim, porque, por enquanto, a casa é minha. E, por enquanto, eu pago as contas. Quem sabe um dia você pode ter a tua, com todo o amor do mundo. E aí é guerra, né? Não é nem treta, é guerra. Quando você corta a internet do adolescente. Mas aí, às vezes, você pondera. Hoje eu tenho uma coisa, um trabalho, tá bom, então o trabalho vai até mais tarde, mas é importante você dormir, é importante você acordar no horário, é importante você chegar na escola. Então, a gestão de conflitos, o caminho do meio nos conflitos, para nós com os nossos alunos, para nós com os nossos filhos, não é fácil. E eu acho que vocês, como mulheres, Cris, com essa experiência de que alguém vem do Nordeste, que chegou no Rio de Janeiro, essa cidade caótica, maravilhosa, da beleza do caos, né? Mas queria ouvir vocês um pouco para a gente falar de violência, juventude, violência, prevenção, né? Enfim, passo a bola.
Eu tô mandando aviãozinho. Obrigada a galera que tá entrando aí, hein? Gente, eu Tô não consigo gostando. ler, perdão, eu não consigo ler, eu fico tão ligado aqui. Reinaldo, quando a gente está falando de prevenção de violência, né, e utilizando também essa ferramenta da tecnologia, para não só adquirir conhecimento, mas também até mesmo como uma ferramenta de mediar conflitos, né? Eu sempre dou dicas aqui às famílias que eu acompanho no Morro dos Prazeres há anos, que é o trabalho de prevenção de saúde e de promoção, ou as famílias que estão ligadas às questões ambientais. A gente tem um programa lindo aqui, que é o Favela Park. Obrigada, galera do Favela Park, que já entrou aí. Eu tenho muitas mães que me procuram para mentoria, ou em café na creche, ou na escola. Enfim, a maioria das mães e os pais que chegam e falam, Cris, como é que a gente consegue mediar essas situações do conflito? Não é treta, mas é conflito. Eles brigam entre os irmãos, eles brigam com a gente briga com eles, às vezes a gente fala palavras que a gente não quer falar, às vezes a gente ouve aquilo que a gente não quer ouvir, parece que o monstrinho explode a bolha e tira de lá um monte de palavras que são como espadas. E eu fico pensando, se a gente criar hábitos, a gente pode cocriar hábitos. Então, eu acho que está num momento onde a gente precisa cocriar nossos hábitos, né? Em algum momento, pelo fato da gente ter ficado muito distante da família por questões de busca de sustentabilidade, em alguns momentos onde a gente precisou ficar em casa, né? E a internet era uma fuga também, né? Dá um celular na mão da criança, um tablet, vai para o computador, vai para o seu quarto, vai falar com seus amigos online. Foi mais de 1 ano e meio, né, que a gente teve ali a família toda dentro de casa, onde a tecnologia foi uma ferramenta importante para a gente se suportar. De verdade, tinha pessoas que não conheciam nem sua própria casa direito, muito menos sua família. Então, como é que eu criar esse vício virtual hoje, né? Eu sei que tem muitas amigas que falam, nossa, minha filha passa a noite inteira na frente daquele computador. Eu tenho medo, não sei com o que ela está falando, o que ela está fazendo. Eu acho que é esse processo de reaproximação. Não tem como ser diferente, não pode ser pela agressividade. A gente precisa se ouvir, a nossa boca está muito próxima aos nossos ouvidos. Então, assim, como é que a gente está falando dentro de casa? Como é que a gente está orientando os nossos filhos? Como é que a gente orienta os amigos dos nossos filhos? Porque às vezes o filho está muito rebelde. Mas uma boa conversa com aquele amigo que gosta muito da gente, a gente consegue convencer o amigo a convencer o filho. É pela rede do diálogo, pela rede do afeto. Não tem outro caminho. Não pode ser pelo confronto, não pode ser pelo conflito, não pode ser pela treta. Porque a família precisa proteger a família, precisa cuidar da família. E quando a gente ensina isso dentro de casa, a gente ensina como é fácil a gente cuidar dos amigos, como é fácil a gente cuidar das pessoas, como é fácil a gente praticar gentileza no mundo. Só quando a gente faz isso com a gente mesmo, a gente só entrega para o outro aquilo que a gente tem. Então, assim, fazer com o outro é porque a gente tem capacidade de fazer com a gente. A maioria das vezes que eu estou mediando o conflito, principalmente em situações familiares, a escuta é algo que a gente precisa praticar, a gente precisa reaprender a ouvir. A gente sabe falar, a gente quer falar, a gente tem desejo de falar. O tempo todo a gente quer estar falando o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Mas em que momento a gente para ouvir? E muito desses conflitos, Reinaldo, ele vem pela ausência da escuta. Talvez essa fuga, né, do menino que fica a noite inteira lá na internet, a menina que está lá conectada com os amigos, distante da família, mas dentro de casa. Tem gente que diz, cara, eu quase que tenho que botar, assim, mandar cortar embaixo da porta para botar o pratinho por baixo da porta. A de criatura não comida. sai, entra na caverna, entra lá em Nárnia. Não sei o que acontece ali entre aquele celular e aquelas criaturas que estão ali falando. Faz parte dessa geração. Se o ponto do conflito é não entender, cria outros ambientes. Talvez o que resta dentro de casa é o celular, é o computador, é os amigos de forma virtual. Criem-se outros ambientes. Saiam de casa, saiam para ver a rua, a natureza, abraçam a árvore, vai na praia, caminha, vai no parque. Não importa, lê um livro, pinta um quadro junto, vai ver um filme junto, né? A família deixou de fazer programas juntos faz tempo. E eles passaram a fazer virtualmente com os amigos que encontram virtual. E que é um lugar também muito perigoso.
Né? As pessoas falam, eu entro em conflito, às vezes quero bater, quebro o celular, porque eu não entendo com quem falam, as pessoas que eu nunca vi, eu não conheço. Então, passem a conhecer, peçam para conhecer, peçam autorização, porque a gente também invade o espaço do filho, da filha, sabe? Peçam para conhecer. Porque quando a gente é evasivo demais, a gente se torna agressivo. E aí, não precisa disparar nenhum foguete, porque já lançaram 10 foguetes de volta. É uma geração que a juventude é uma geração que a gente precisa respeitar. No alto das nossas torres, pirâmides de autoridade na família, a gente precisa descer a pirâmide e respeitar essa geração que está aí. É uma geração diferente da nossa, é uma geração conectada, é uma geração que tem outros amigos que são diferentes dos nossos amigos, que tem uma outra sociedade que é diferente da nossa sociedade. E eu tenho muitos pais e mães que dizem assim, mas da minha época, aí eu digo, faz tempo, né? Porque a minha época já faz um tempo enorme, agora a tua fazer um pouquinho mais. Então, assim, não dá para comparar a geração, não dá para comparar a sociedade, não dá para comparar momentos. Todo dia a gente vive um momento novo. O amanhã vai ser diferente desse agora que a gente está vivendo aqui. Então, se a gente tiver essa consciência, desenvolver competências, a gente consegue, de fato, ter, eu acho que um lugar muito mais de paz dentro da gente. A gente vai conseguir transmitir essa paz na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, no nosso bairro. Se o mundo está em guerra aí fora e a gente vai praticar guerra aqui dentro, o que a gente vai ter é guerra, é violência. Então, como é que se combate a violência? Quando a gente silencia esse lugar da guerra, do conflito. Cris, estou te ouvindo aqui e pensando assim, o quanto que a gente, né, que é pai, mãe, tia, né, nós educadores e que temos os nossos jovens, né, o quanto que às vezes a gente também precisa pedir ajuda e dizer, olha, não sei lidar com isso, né? Porque às vezes para a gente também é muito novo, muita gente não conseguiu se preparar para muitas dessas revoluções que vêm acontecendo o tempo todo, né? E aí, a gente vai tentando, eu acho que a gente vai tentando, né? Acho que isso é muito importante, às vezes a gente reconhecer que a gente não sabe qual é o caminho, procurar uma ajuda. Estou vendo aqui Jane Bravo, minha amiga, falando, Cris, eu lembro de você lá na Júlia Lopes há 25 anos atrás. Então, assim, é isso, né? Quantas vezes eu procurei a Jane para dizer, Jane, ajuda aqui, minha filha, porque eu não sei mais o que eu vou fazer, por onde, para que lado que eu vou, né? Porque nem todos os pais, nem todos os educadores, às vezes, têm respostas boas ou respostas concretas, né? A gente também vai tentando, assim como os jovens estão tentando encontrar o seu lugar, eu acho que a gente também vai tentando lidar com todas as inovações, com todas as questões e entender como que a gente pode ir se ajudando, né? E aí, acho que a Cris falou uma palavra que é muito, muito importante, que às vezes a gente traduz de diversas formas, que é o afeto, né? E o afeto é saúde, né? Quando a gente lida com o outro com cuidado e com afeto, isso nos traz saúde e dá saúde ao outro, né? Enquanto que a violência só nos adoece, né? Adoece a gente, adoece ao outro. Então, assim, acho que a gente também reduzir esse ponto de conflito que Rinaldo trouxe, né? O que tem? Claro que tem, gente. Conflito tem em todo lugar, né? A gente tem conflitos nas nossas relações amorosas, a gente tem conflito na escola, a gente tem conflito dentro de casa, a gente tem conflito na cozinha, a gente tem conflito em todos os lugares, né? O conflito faz parte da vida, né? Mas acho que a gente precisa entender o quanto que às vezes a gente pode reduzir esse conflito, tentando ouvir o outro e tentando também se colocar com verdade e dizer, olha, isso pode ser legal para você, mas não é bom para mim. Então, assim, acho que esse respeito, né,
na hora da gente discutir o conflito, acho que ele faz também muita diferença, né? E com o jovem também. E às vezes a gente, como educador, e o aluno vem e pergunta alguma coisa e quer uma resposta, e eu não preciso ficar envergonhada de dizer não sei, vamos procurar essa resposta juntos. Porque não sei. A mesma coisa é com os filhos. Às vezes os filhos dizem alguma coisa ou perguntam alguma coisa para a gente ou querem alguma decisão e a gente diz, olha, não sei, nunca passei por isso, vamos pensar junto também, né? E acho que isso não diminui a autoridade da gente, nem como educador, nem como pai, nem como, né, nem como um mentor, nada disso. Eu acho que é a gente entender que tem coisas que a gente não vai ter resposta, né? E a gente vai ter que descobrir uma resposta junto, pensar uma resposta junto. Não adianta fazer como os pais da gente fizeram com a gente, né? Que é o psiu, cala a boca, eu que mando, eu que resolvo. Não dá mais, né? O momento é outro e a gente vai precisar se atualizar nessa linha. E acho que para a gente cada vez mais produzir uma sociedade de saúde, precisa disso, né? Precisa olhar com respeito, olhar com afeto, para a gente ver qual é o caminho melhor que a gente pode construir. Porque esses caminhos não estão construídos, né? A gente vai construir com cada pessoa. Eu com a Cris vou construir de um jeito, eu com o Rinaldo vou construir de outro, né? Eu com meu filho vou construir de outro. Então, assim, eu acho que a gente vai construindo caminhos para ver qual é o melhor que a gente pode fazer, né? Porque acho que é isso também, a gente tenta fazer o melhor. Agora, nem sempre a gente consegue. Quando eu falo, quando a gente dá algum erro, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, aqui em casa a gente tem uma máxima que é a seguinte, eu falo sempre pro meu filho, não dá pra gente ganhar todas. Ele fala, mãe, mas dá pra gente perder todas. Eu falo, realmente, dá pra gente perder todas. Se a gente der muito com os burros na água, a gente perde todas mesmo, né? Agora, acho que é isso, a gente vai tentando construir para ver como é que caminha. E no caso da juventude, das favelas, acho que a gente também precisa olhar com esse olhar do afeto, da responsabilidade e do cuidado. Esse jovem, ele é responsabilidade da gente. Ele não é responsabilidade só daquela mãe que está trabalhando o dia inteiro e que nem vê a cara do filho, porque não dá tempo, né? A gente vai precisar cuidar de todo mundo. Então, assim, para quem está na favela, está no asfalto, está em qualquer lugar, é a gente que tem responsabilidade, que precisa olhar para esse jovem com esse olhar de cuidado, de afeto, de responsabilidade, para que esse jovem também encontre esse caminho, né? Quantas vezes ele está na rua porque ele não está conseguindo conversar com ninguém em casa, né? Não porque ele não gosta de estar na rua. A gente adora estar na rua. Eu não sou jovem e adoro estar na rua, né? Mas acho que esse é um olhar que a gente precisa trazer à sociedade para essa discussão, né? O quanto que o jovem negro principalmente, né? Que tem tomado tanta porrada no dia a dia, a todo momento, a toda hora, o quanto que ele é responsabilidade nossa, né? Nossa, da sociedade. A gente precisa olhar para ele e ter responsabilidade com ele. Acho interessantíssimo aí essas questões, né? Eu acho que a gente entrou, o Renê aqui, querido amigo lá de São Paulo, ele trata muito dessa relação com os adolescentes, Reinaldo também, eu vi entrando ali, guerreiro do coração. Eu vejo como é difícil, a gente tende a olhar para os adolescentes de uma maneira, a meu ver, positiva, mas um pouco... A palavra que me vem é assim, glamourizada. A gente sabe que o futuro é da juventude, né? A gente sabe que eles que vão traçar as estratégias do futuro. Por outro lado, às vezes a gente tem um adolescente de 18, 19 anos, 17 anos, 16 anos, imagina que ele tenha já o discernimento e a clareza de um adulto, o que não é verdade. A neurologia mostra que o próprio cérebro ele amadurece aos 25. Então, assim, não
adianta você, às vezes, quem não foi adolescente não fez bobeira, não fez bobagem, né? Então, eles, os nossos filhos, os nossos alunos, eles vão estar fazendo bobagem. E mais, eles estão naquele momento da vida que, para a própria constituição da identidade deles, eles precisam ser rebeldes. Eles foram crianças, eles foram muito vinculados aos pais, papai, mamãe, na barriga da mãe durante um tempo, depois ali pequenos, pais super-heróis. Chega um certo momento que até para a construção psíquica dele, ele entender que ele não é aquilo, ele tem valores que não são aqueles valores, ele precisa de se rebelar. E geralmente a rebeldia não se dá direto para o caminho do meio, ela se dá para o outro extremo. Então, quando a gente fala assim, eu quero conversar com meu filho, de repente meu filho não quer conversar comigo. E eu tenho que administrar o meu vazio existencial de entender que naquele momento ele tem todo o direito de não querer falar para mim o que está fazendo, de não querer dizer o que está comentando. Né? Eu acho que é importante a gente, enquanto pai, e isso não é de fácil, enquanto uma mãe zelosa, cuidadosa, enquanto educador, que também está muito preocupado com o futuro do seu aluno, entender que tem que confiar neles, em certa medida. Confiar e acreditar. Por que eu digo em certa medida? Porque tem limites. Por outro lado, o fato da gente confiar e saber que eles ainda não estão com os neurônios totalmente formados e que estão fazendo bobagens, é justamente aí que muitas vezes, tanto o educador quanto a família precisa de dizer não. Porque é melhor que esse adolescente aprenda a lidar com limites em casa do que na rua, onde não vai ter esse afeto. Né? Eu acho que o desafio é justamente a gente, enquanto família, enquanto educador, exercer a nossa autoridade amorosa, onde a gente escuta o outro lado, mas lá pelas tantas a gente não precisa ter a concordância do adolescente e do jovem para que as regras estabelecidas naquele sistema, seja em sala de aula, seja na escola, seja em casa, seja cumprido. E aí, sinto muito, se houver confronto aqui, nesse momento, é importante para a gente internamente, e é difícil, porque isso demanda da gente uma quantidade de energia que às vezes a gente está preocupado com o trabalho, está preocupado com o namorado, o companheiro, os outros filhos. Né? Então, quando eu digo que a figura do adolescente às vezes é glamourizada, porque eu queria dizer que é maravilhoso, os adolescentes são o futuro, mas eu queria aqui fazer uma defesa daqueles adultos que lidam com os adolescentes. Né? Que às vezes até aquela mãe que xingou daquele jeito, aquela coisa que saiu de dentro dela, que ela não... Tudo bem, ninguém é de ferro, a gente também tem que se acolher, né? Se naquele momento, né? Naquele momento ali do conflito, foi aquilo que a intuição dela sinalizou que era necessário de ser dito, para deixar claro que manda quem pode, obedece quem tem juízo, que ela também não se culpe disso, porque é assim que é a vida. Né? A gente tem que entender, e aí o conceito da espiritualidade, eu falo em algumas discussões muito duras que eu tive com meu filho, que eu cobrava ele algumas coisas de escola, no ensino médio, eu falava, pai, você é o único que cobra isso. Eu dizia para ele, sinto muito, você deu azar. Infelizmente, eu sou seu pai. E eu estou cheio de defeito, mas aqui em casa você tem deveres, você tem vários direitos, mas você tem deveres. Você tem que estudar. Se você não está conseguindo estudar, vamos ver vamos estudar junto agora. Não, tirar nota ruim, não estudar, porque a matéria é chata, e ficar vendo filme, série, e falando no Instagram até de noite está tudo certo, não está certo. Né? Então, eu acho que esse é o desafio, não é fácil. Eu acho que eu aprendo muito com ele, aprendo muito com os adolescentes que eu atuo nas escolas públicas, estou aprendendo muito com adolescentes, com crianças de 4 aninhos de idade na escola pública que nós estamos fazendo mediação sistêmica, onde a criança não quer ficar na roda e você levanta, e aí? Como é que você vai dar limite amoroso para uma criança de 4 anos? Você não dá o limite. Aí, todos eles não levantam da roda. Como é que você cria dinâmicas ali para ele entender que aquele momento a regra tem que ser na roda? Se ele quiser levantar, desde que ele não prejudique o resto, tudo bem. Mas se ele começa a gritar, ele vai ter que sair, porque senão ninguém mais tem atividade. Então, eu aprendo com todos eles. Aprendo com as crianças de 4, que está sendo meu aprendizado esse semestre, que eu estou com 3 turminhas de 4 anos.
E aprendo demais com meu filho adolescente, que hoje tem 18, porque é isso, um dia você vai um pouco mais, outro dia você libera também, e estamos crescendo junto, mas lembrando que existe, dentro dessa coisa da ancestralidade, aqueles que chegaram primeiro, eles têm uma ordem de chegada, e eles têm uma certa autoridade que em alguns momentos é importante que, até para o crescimento e para o amadurecimento daqueles que vieram depois, que eles entendam amorosamente que as regras em casa ou na escola precisam ser respeitadas. Cris, fala tu. Sobre saúde, a gente não falou quase nada sobre saúde. Eu só queria, Cris, esse gancho era para a gente pensar na saúde mental de nós, educadores, mães e pais. E se a gente, nesse desafio, está se culpando, além de tentar acertar, está se culpando, não vai dar certo. A saúde vai, ó. Pegando teu gancho aí sobre regras, né? Eu acho que quando a gente vem no lugar da ausência da regra, é muito difícil impor. Então, eu acho que qualquer regra de convivência, ela precisa ser construída. Seja em casa, seja na escola, seja em qualquer ambiente de trabalho. Precisa haver uma construção de regra e compartilhada por todos que convivem nesses espaços, seja da família, da escola ou no espaço de trabalho. Mas um ponto que a Wanda trouxe, que você também trouxe, em alguns momentos a gente precisa olhar para essa saúde, né? Dessa saúde desse jovem que faz da tecnologia uma fuga, essa criança que não consegue conviver em grupo ou está em atividade escolar, não consegue focar, não consegue sentar e participar. Como é que está essa saúde emocional? Como é que está essa saúde psicológica, né? Como é que está mentalmente essa criança, esse adolescente, esse jovem? Porque, assim, principalmente quando a família não olha para esses pontos, quando a escola não está olhando para esse lugar, né? De observar, de perceber melhor o comportamento e convidar profissionais que atuam na área, principalmente da saúde emocional. Né? A gente passou por algo muito, muito brutal que foi o Covid. Se antes a gente já tinha tantos indicadores e fatores que faziam com que crianças e adolescentes perdessem foco com muita naturalidade, por falta de acolhimento profissional mesmo. Isso não está na competência do pai e da mãe, porque eles não são psicólogos, não são psiquiatras, não são neuros. Isso não está na competência dos professores, dos educadores. Está na competência de outra, está numa outra caixinha, né? Então, assim, como é que a gente vai iniciar esse processo de abrir caixinha e trocar de lugares as coisas que têm que ser colocadas em lugares diferentes? Porque parece que a gente coloca tudo no mesmo lugar. E se a gente, naquele momento, está tentando fazer uma negociação pelo diálogo e o outro não está correspondendo, de forma muito, muito incisiva, né? Muito direta, a gente já faz uma manifestação contrária, sem perceber que o outro talvez não esteja nem alcançando o que a gente está falando, não esteja entendendo, não esteja conseguindo ouvir de verdade o que a gente está entregando ali, seja numa negociação na família, seja numa negociação na escola. Então, assim, em que momento que a gente também tem que ter essa consciência de despertar e cuidar da nossa saúde, principalmente aí os psicólogos, que me perdoem, mas eu estou achando vocês os caras da situação pós-Covid. Então, assim, principalmente quando a gente está falando da saúde mental. Né? Eu, que sempre trabalhei com territórios periféricos, eu lembro as primeiras vezes que eu convidei psicólogos para falar aqui nos Prazeres, ou que eu convidei pessoas moradoras aqui, entendendo que elas poderiam ter um acolhimento emocional e psicológico por um profissional da área, as pessoas disseram que eu estava doida, que elas não eram malucas, que elas não precisavam de psicólogo. Né? Quando eu dizia para a mãe, você já pensou em levar seu filho numa consulta, pedir o pediatra ou clínico, uma indicação de uma avaliação de um psicólogo? Não, meu filho não tem problema algum. A gente hoje reconhece a importância de uma boa terapia, a gente reconhece a importância de fazer prática de esporte, de uma boa leitura, de uma música, do silêncio. Precisa ouvir o silêncio. Então, assim, passa principalmente por dentro da saúde mental. Pessoas emocionalmente doentes, elas se tornam clinicamente, patologicamente doentes, elas desenvolvem diferentes
doenças. Então, assim, como a gente precisa cuidar da mente, como a gente precisa cuidar desse lugar da saúde mental para ter inteligência emocional, para lidar com todas essas novidades que está posta na sociedade, né? É tudo muito novo. Então, assim, quando a gente está falando da saúde, eu vou primeiro passar hoje pela saúde mental. Acho que é importante. Desenvolver inteligência emocional, ter terapia, fazer práticas deixar a vida leve, né? Trazer leveza para o nosso cotidiano, tirar essa coisa que parece ser muito pesada o tempo todo. Aí a gente acaba agindo e se comportando de forma tóxica sem perceber. E acha que é normal, eu sempre fui assim. E quem sabe, né? Depois a gente pode fazer uma reflexão que a gente pode mudar e não ser mais assim, né? Porque é tudo muito normalizado. É tudo o caos ele se normaliza diante da tragédia que o ser humano normaliza como algo natural. Então, assim, a gente veio naturalizando ao longo dos 30 anos, eu posso falar isso dessa cadeira de um ativista, normalizando coisas que nunca foi normal. Mas quando se toma consciência que não é normal bater em criança, não é normal espancar adolescentes e jovens, não é normal toda essa atrocidade que acontece até hoje, em diferentes lugares e a todo momento, com a nossa juventude, a gente toma uma outra consciência. Então, se a gente está normalizando a violência, se a gente está minimizando a atrocidade que acontece com a nossa juventude, a gente realmente precisa fazer uma reflexão e se cuidar. Não é normal. Não pode ser normal tanta violência. Não pode ser normal tanta violência contra a mulher. Não pode ser normal tanta violência contra a criança, contra o adolescente, contra os jovens. Principalmente os jovens negros, pobres, moradores de áreas de favela e periferia. Não pode ser normal, gente. Quando a gente está normalizando isso tudo, achando que é assim que tem que ser, a gente também é parte dessa tragédia social que a gente vive. Claro. Então a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar principalmente da nossa mente, a gente precisa cuidar da nossa inteligência emocional, para que a gente também mude a nossa forma como a gente está se comunicando com o mundo. A gente constrói o nosso mundo através da nossa comunicação. Os nossos atos que a gente comunica são os atos que muitas das vezes vão refletir fielmente na vida das outras pessoas. Então, assim, a gente precisa cuidar da família, cuidar dos amigos, cuidar da sociedade com humanidade. A palavra humanidade precisa passar por dentro da gente. A gente precisa ouvir que a gente é humano, porque em algum momento a gente esquece. E quando a gente esquece a nossa humanidade, a gente normaliza conflitos, confrontos, as atrocidades que acontecem dentro da sociedade, porque tinha que ser assim, era assim que tinha que ser. Não, pode ser diferente, porque a gente é capaz de fazer diferente o tempo todo. Cris, queria só trazer uma bola rápida aqui, que acho que, assim, por vezes, né, Rinaldo nos provocou um pouco para isso, né? Por vezes, são os pais que precisam sempre responder, né? Mas, às vezes, para poder responder a determinadas coisas. E lembrar que, quando a sociedade ignora essa violência toda, ela está sendo violenta, né? Ela está ignorar esse estado de coisas que a gente tem hoje, né? A falta de oportunidade para os jovens, a falta de emprego, a falta de possibilidade, a possibilidade de viver uma vida mais plena, de ocupar a cidade, né? Que esse jovem de favela possa caminhar por todos os lugares sem ser acompanhado, sem ser vilipendiado. Acho que isso é muito importante que a sociedade tome pé dessa situação, né? Ela precisa entender que ela é parte, que o jovem é solução e que nós, sociedade, temos que olhar para isso de uma forma afetuosa, cuidadosa, mas responsável, acima de tudo responsável, né? Porque se a gente entender que esse problema é um problema do outro, o menino que está dormindo na minha calçada é problema da mãe dele que não está vendo, do pai que não está vendo. Não, ele é um problema da sociedade, né? Foi a gente que produziu
essa situação, foi a gente que produziu esse fosso enorme. Então, lembrar que a gente pode entrar para a casa da gente, dormir, tem a caminha, tem a meia quentinha, tem a comida, mas assim, se não tá bom, se não tiver bom para aquele menino, não estará bom para a gente também, né? Então, assim, a sociedade precisa entender que ela vai precisar olhar para isso, que ela vai precisar cuidar disso, que ela vai precisar arrumar caminhos, possibilidades e transformar os desafios em oportunidades, que é uma coisa que a Cris faz tão bem, né? É transformar esses desafios que chegam para ela, que às vezes, quantas vezes eu já ouvi isso acontecer, a mãe diz assim: toma, eu não aguento mais, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Né? E a Cris transforma isso em oportunidade, né? Eu não sei se ela tem uma varinha de condão, eu tô querendo entender que pode pirlim-pim-pim é esse, mas ela consegue trazer essa oportunidade para esse menino, né? E aí queria que a Cris falasse um pouquinho para a gente assim, como é que a gente faz isso, né? Como é que você transforma esse desafio em oportunidade e como que a gente, qual é a dica, né? Como é que a gente, sociedade, quem está longe também disso, como é que a gente pode olhar para isso de uma forma mais interessante, mais responsável? Eu acho, Wanda, que transformar os desafios em oportunidades é comprometer todos, assim, né? Quando você está falando, aquele menino que está dormindo na calçada, ele também é responsabilidade nossa, da sociedade no contexto geral. Como é que é construir as pontes, né? Que precisa estar interligada, essa rede. Né? E eu sempre vou falar da rede, a galera da Rede Comunidade Saudável está aí, Rede Favela Sustentável, Rede do Vai da Web, G10 Favela, tá todas as redes aqui, que maravilha. E o Fran Sérgio que entrou agora. Olha que lindo, Cris. Gente querido, hein, Francete? Olha lá, quem tá ali, Joildo, G10 Favela, G10 lá São Paulo. Já vi muita gente de G10 Brasília ali também, enfim, gratidão à galera que está aqui. Mas é a rede, Wanda. O desafio se torna oportunidade quando a gente não toma para a gente essa responsabilidade. Se a gente já tem a consciência que essa responsabilidade é nossa, a gente precisa compartilhar. Eu acho que a chave mágica, a varinha mágica, está na forma como a gente compartilha, porque a gente tem um lugar muito de entregar para o outro a responsabilidade quando a gente não quer assumir que também é nossa. Então, durante todos esses anos, eu tenho trabalhado aqui no Rio muito em rede. Agradeço muito as escolas, as creches, os CRAs, os CREAs, os CAPs, Conselho Tutelar, pessoal do Juizado, DEAN, sempre foi em rede. Todas as ONGs que eu tenho me conectado, que eu tenho aprendido muito, que eu tenho compartilhado muito dos meus saberes, que eu tenho aprendido demais para levar cada vez mais aonde eu vou essa minha responsabilidade social e política. Então, assim, não é ninguém sozinho, não é uma ONG, não é um instituto, não é um grupo, não é a igreja. Pelo contrário, somos nós, sempre nós por nós. Então, acho que esse desafio que muitas vezes essa mãe que chega aos berros dizendo eu preciso de ajuda, eu não aguento mais, se você não me ajudar, eu não sei o que eu vou fazer com esse menino. A primeira coisa é abraçar essa mãe, é acalmar essa mãe. Porque quando a gente perde o argumento do diálogo, a gente entra num lugar da violência física. Então, eu já vi tanta criança apanhando dentro de escola, porque o professor reclamou do aluno, porque a diretora reclamou, porque a mãe ou o pai, naquele momento, a primeira coisa diante da situação de se sentir humilhado é levantar a mão e dar-lhe um tapão, dar-lhe um pescoção na criança ou no adolescente para mostrar autoridade. A nossa maior autoridade está no diálogo, em saber dialogar com o outro. Então, quando essa mãe chega aos berros gritando que a minha reação é abraçar e falar baixinho no ouvido dela, você está se ouvindo? E se tiver, o volume está alto. Para mim, você está gritando. E as pessoas que estão passando não precisam ouvir. Se um problema é tão sério, ele precisa ser, de fato, resolvido. Não por todas as pessoas, mas pelas pessoas que têm, talvez, possibilidade de resolver. Eu acho que as palavras têm um poder magnífico de tranquilizar pessoas. Né? Os
encaminhamentos, eles precisam estar conectados. Então, todo o meu trabalho aqui lá, desde 1998, quando começa no Hernani Agrícola, que é a minha UBS, né, o Centro Municipal de Saúde Hernani Agrícola, um abraço aí, Cristina Gonçalves, e toda a equipe da Unidade de Saúde, que a gente chega lá pedindo para abrir a porta da unidade para o diálogo, para que a comunidade dos prazeres chegasse lá entendendo que aquela unidade de saúde é pública, e é nossa, e a gente tem responsabilidade sobre ela, desde cuidar de um banheiro, onde as pessoas muitas vezes até quebram a torneira, até como você não vai pichar ou rasgar a cadeira que está lá, porque é nossa, assim como é a escola, assim como é o transporte público. Então, assim, como é que é praticar o afeto através das palavras como uma das ferramentas mais poderosas para mediar conflito, para acolher, para orientar. É através de rede, é através do diálogo. Então, esse adolescente que a mãe não sabe o que fazer, a gente primeiro acolhe essa mãe. Não adianta pegar só o adolescente, ele vai ter que voltar para casa. E se ele não tiver essa casa acolhedora, ele volta para a rua. Ele volta a fazer coisas que ele muitas vezes não quer, que ele é induzido a fazer, como uma forma de gritar e pedir socorro à sociedade. Muitas das pessoas que olham e condenam algumas ações de feito de jovens, de adolescentes e jovens nesse país, muitas vezes não entendem. Eu já trabalhei muito com população em situação de rua e muitas das vezes eu me surpreendia, porque aquilo era uma manifestação, às vezes para provar para a família, para mostrar que tinha coragem, para mostrar que tinha capacidade, muitas vezes era para fugir da violência da família. Muitas vezes era para encontrar um amigo que nunca tinha imaginado que poderia encontrar. E a gente sabe que as pessoas encontram, que as pessoas são solidárias. Eu fico muito grata porque a gente ainda está no país onde as pessoas são solidárias, sim. E eu acho que o Covid mostrou isso muito bem, né, na sua passagem aqui por dentro desse país, as manifestações das pessoas que acolhem pessoas. E o que a gente pode fazer é aprender e reaprender a acolher a nós e a todos nós. Não existe uma cidade partida, não pode ser, não pode estar separado, porque a gente precisa estar junto, não tem para onde ir, gente. A gente está dentro de uma coisa chamada bolha do planeta Terra. Então não tem para onde fugir. Quando você menospreza e despreza com o olhar de que isso não me pertence, isso não é da minha responsabilidade, ou de repente direcionar o olhar para não ver as cenas que estão postas dentro da sociedade, a única coisa que você vai fazer é reencontrar essa cena em algum outro lugar. A ação, ela pode ser proativa e resolutiva sim, desde o momento que a gente de verdade sabe se conectar com as redes certas. Então, o que a gente tem feito aqui nos Prazeres, eu tenho uma rede extraordinária. Janice Delfim, minha negra diamante, André Genival, Fernanda, Charles Siqueira e todos os outros que estão aqui fazendo acontecer a todo momento. A gente precisa só de um exemplo. Então, quando a gente encontra um exemplo, a gente pode seguir. Então, a gente já tem muitos exemplos. A Wanda, por exemplo, é um exemplo extraordinário para mim. O CEDAPS é uma instituição extraordinária, que vai fazer 30 anos fazendo coisas incríveis nesse país. Então, assim, existe tantas formas de se conectar. E quando as pessoas abrem mão da sua responsabilidade social, política e humana, elas não podem, em momento nenhum, imaginar que o silêncio ou desviar dos olhos de uma situação vai tirar delas a responsabilidade sobre tudo o que acontece. Às vezes é uma ação desse tamanho, mas o impacto do lado de lá é gigante. Eu tenho muitas pessoas que dizem, Cris, como eu posso ser voluntária, quando eu posso contribuir no trabalho, eu não tenho tempo. Quem tem tempo, gente? A gente está nessa live aqui desde as 7. Quem tem tempo? Quem quer ter o tempo é o nosso maior aliado. Então, assim, as coisas que eu tenho feito na minha vida, que eu tenho ajudado outras pessoas incríveis a fazer, é porque elas se permitem. Tempo é permissão. Quando a gente se permite fazer diferente, a gente simplesmente faz. Essa é a grande mágica de fazer. E não parar para reclamar, não parar para... Parabéns, G10, o jantar foi lindo, hein?
Não parar para reclamar, não parar para ficar contextualizando e apontando o dedo. É união, é força. Então, assim, sempre tive pontes muito boas. Gratidão aí, nosso secretário de Juventude, Salvino, um abraço. Joyce, nossa secretária de Mulheres. Sempre teve ponte entre a comunidade de Morro dos Prazeres, esse coletivo forte que atua dentro, com todos os serviços públicos, serviço privado, a gente bate na porta, a gente chama na responsabilidade, chama na solução. Não adianta reclamar. O que resolve é a ação, uma ação de fato, uma ação de amor, uma ação de união, de força. Eu lembro que quando o Covid chegou, eu sempre vou lembrar do Covid, que eu acho que foi o momento mais lindo que eu já vi no planeta Terra. As pessoas nunca foram tão solidárias como foram durante o Covid. Então, hoje, o Covid não está, mas as coisas ruins continuam acontecendo. E talvez aquele momento solidário, mais humano, precise voltar na mente de cada um, pelo menos uma vez no mês, uma vez no ano, uma vez na semana, uma vez em um dia na semana, em um momento da vida de cada um de nós. Acredito que se cada uma pessoa que mora nesse país tivesse uma hora de prática solidária, querida Wanda, querido Reinaldo, esse país seria outro. Seria. Seria. Gente, a fala da Cris, eu acho que conseguiu resumir um plano de governo para as 3 questões que a gente listou aí: violência, juventude e saúde, né? Porque, no fundo, a gente fala da ancestralidade, mas ali no ativismo comunitário a gente está criando uma família ampliada, né? Sem precisar de tirar a força da família biológica. Eu acho que a fala da Cris, quando uma mãe esbofeteia uma criança na frente da escola, nada justifica isso. Nada justifica a violência, pública ou privada. Mas qual o efeito que a gente tem sobre isso se você aponta o dedo e critica essa mãe, ou se você vai e abraça essa mãe e fala no ouvidinho dela da forma como a Cris falou, né? O efeito é totalmente diferente, porque provavelmente aquela mãe está ali desesperada, envergonhada, aprendeu às vezes a fazer aquilo com o pai dela, e a forma como ela acredita que funcionou, porque ela está viva e é trabalhadora, ela fala assim, pô, eu vou fazer igual eu aprendi. Eu não aponto que apontar o dedo para mim não vai mudar em nada. Agora, quando recebe um abraço e diz, você está se ouvindo? Você está falando alto, né? Isso tem um efeito sobre essa mãe, sobre a relação dessa mãe com essa criança, que não tem escola, não tem pós-graduação, não tem nada, né? É isso, é essa vivência e essa ideia de que a gente não precisa excluir nada para trazer mais coisa, né? O Cipro, a Márcia Florencio entrou aqui, está morando lá da Bahia, né? Foi parceira nossa no Cipro. O Cipro também era um pouco essa ideia de uma família ampliada. Era um espaço que o Estado oferecia, que era gerido pela favela, os professores de informática eram da favela, a liderança, quem tinha a chave era da favela, e funcionava. Era uma fonte de bons fluidos. Quando eles chegaram lá no Ministério do Trabalho, o Afro-Reg era uma das ONGs, tinha tido aquela chacina, o pessoal brincava que era os AR-15, mas no final estavam todos, o segurança ia lá pedir café, ia lá para fazer curso de informática, pedia para os meninos. Então, assim, é a gente entender que estamos todos juntos, né? E eu acho que Cris conseguiu fazer uma síntese assim, do que a gente pode imaginar como um percurso. Quando eu falo do projeto político, é um projeto político individual, que cada um de nós faça o seu projeto político, né? Faça a sua. Perceba o quanto essa indignação com aquilo que está errado precisa de uma ação da gente. Cada um tem que entender como é a sua contribuição para isso. Eu tenho certeza que quem finge que não vê, vira as costas e sai, esse está mais doente do que o outro que enxerga. Porque ele vai para casa, ele tem medo de sair na rua, ele só vai para um shopping, ele
né? Ele é mais prisioneiro da indiferença dele do que aquela pessoa que vai lá e que acolhe morador de rua, que conversa com ela e que pergunta um pouco da história e que vê que é um ser humano que está ali buscando lidar com as suas dificuldades com uma força admirável e que a gente tem que aprender com todos eles. Queridas amigas, eu tenho tempo de ficar aqui, eu adoro essa conversa, mas da minha fala, da minha parte, eu termino por aqui, assim, né? Depois eu queria passar para vocês, para fazer uma fala final, né? Já tem 1h30 quase, para também não ficar muito longo aí para vocês. O que vocês acham de vocês? Podem, passo para a Wanda aí, se quiser falar, mas não Ó, temos tempo, não temos não, urgência de vamos. terminar também, não. Vou me despedir aqui, então, agradecendo esse momento, né, de encontro e de reencontro nosso tão gostoso, tão legal, e de temas que fazem parte da nossa vida, né? Não só do nosso trabalho, mas do que a gente escolheu para a vida, né? Acho que isso é fundamental, assim. E te falar, Rinaldo, que a Cris assim como a Sônia, né, abriu essa nossa temporada de lives, digamos assim, a gente fez aquela primeira lá, né? E se a gente quiser, a gente tem muitas e muitas mulheres, mas muitas mesmo, que fazem trabalhos lindos, amorosos e políticos todos os dias nesse nosso Brasilzão aí, tá? Então, estou à sua disposição para a gente continuar essa conversa com outras e outras e outras e outros. E o que precisar de indicação, porque realmente é muita gente fazendo muita coisa legal, né? Muita coisa boa, muita coisa de qualidade e que a gente precisa mostrar, né? Essas coisas precisam ser visíveis, porque senão o que não está na televisão parece que não acontece, né? E acontece muito. Então, acho que a gente pode dar continuidade a essas lives e muitas outras contações de história aí que muitas mulheres, principalmente de favelas e de periferias, têm e que fazem um trabalho muito brilhante, assim como a Cris, né? Queria agradecer a Cris pela amizade, pelo aceite do nosso convite e dizer que não poderia ser outra pessoa a falar sobre esse tema, tá bom? Então, um beijo para todo mundo que entrou, um beijo para todo mundo que ficou até agora aí com a gente e para o Rinaldo que pensou, né, nesse convite e nos instigou aí, nos espetou, né, Cris, para falar um pouco dessas questões, tá bom? Um beijo. Gratidão, Wanda, gratidão, Hinaldo. Acho que foi um convite maravilhoso. A gente tem um tempo que eu não participava de live aqui no Instagram. Atualmente eu estou vice-presidente do Instituto Precisa Ser, que é o Instituto de Tecnologias Sociais. A gente atua também em todo o Brasil. Aprendi com o CEDAPS, tá, gente? CEDAPS Brasil Precisa Ser também está aí no... Eles abrem o caminho e a gente vai seguindo, né? As coisas boas a gente precisa seguir mesmo e continuar praticando. E coordena aqui a Escola de Tecnologia Vai na Web, né? Uma escola de tecnologia 100% online, 100% gratuito, com jovens que moram em diferentes estados e cidades do Brasil. Me sinto uma mulher muito realizada, continuo atuando aqui no Morro dos Prazeres, a gente tem um coletivo incrível, né? Aqui a gente tem um programa Favela Parque, que atua em 4 comunidades, com recorte na área ambiental, com impacto social, pensando nas mudanças climáticas. Então, assim, eu estou de A a Z ainda atuando com muita garra, com muita disposição, com muito amor e, principalmente, renovando as minhas esperanças todos os dias. O que faz valer a pena cada ação, cada dia, é porque eu acredito. Acredito nesse país, acredito nas pessoas que aqui estão. Acho que quando a gente tem a oportunidade de se conectar com pessoas como vocês e muitos outros que estão conectados à minha vida, traz um sentido maior porque eu existo. Então, a minha vida é um ato de gratidão todos os dias.
Muito obrigada, Reinaldo, pelo convite. Obrigado, Wanda, pela indicação. E foi um prazer estar aqui com vocês. Cris, parabéns aí pelo teu trabalho maravilhoso, pela tua militância. Agora tem mais um motivo para curtir e gostar muito do Morro dos Prazeres. Parabéns. Quero agradecer demais a Wanda, a essa mediação. A ideia é que a gente, sim, faça outros, Wanda, que esse ano aí, 25 anos do Cipro, né? A gente poder beber nessa fonte. E o espaço-tempo quântico, ele vai e volta, né? Como se a gente estivesse lá atrás, apontando para uma coisa assim que hoje está aí com essa força, com essa potência. Hoje eu mandei o link dessa nossa conversa para a Sônia, que tinha acabado de chegar lá em São Pedro, depois de um tratamento aqui no Rio. Ela falou, não, eu vou assistir, mas ó, já conversei com os meninos lá do Morro do Urubu, que mudaram a vida deles a partir da experiência do Cipro. Então, eu queria conversar para a gente fazer uma live com eles em julho e tal. Eu falei, pô, vamos conversar, vai ser um prazer ver essa turma depois de tantos anos. E maravilha, eu fico muito feliz aprendi muito hoje, como sempre, e eu acho que essa energia da gente crescer sempre, um pouquinho cada dia, agradecer a presença de todo mundo que entrou aqui, algumas pessoas eu conheço, outras eu não conheço, mas eu sequer guardei o nome, mas vi aqui algumas pessoas, amigas, Edna, Rose, lá de São Paulo, e quem eu não falei o nome é porque realmente eu fico muito ligado aqui. E, gente, ótimo estar com vocês. Eu vou encerrar aqui, vai ficar guardado aqui no Instagram. Depois eu vou mandar o videozinho para se vocês também quiserem publicar nas redes sociais aí. E muito sucesso, vida longa, saúde, paz para a Cris, para a Wanda, para o CEDAPS, para o Vai na Web. Maravilha. Beijo para vocês, parabéns aí pelo trabalho. Tudo de bom. Aqui com a gente, todo mundo que entrou. Gratidão. Boa noite. Beijo. Tchau, pessoal. Descansem, se cuidem. Isso. Beijo, gente.